Glorioso Deus, o nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nós já ouvimos e cantoamos louvores ao Senhor. Já contribuímos para a obra do Senhor, porque se é devido, nós queremos que a obra do Senhor se expanda. O Senhor tem que ser pronunciado, tem que ser pregado às nações. Mas queremos agora, Pai, ouvir a palavra do Senhor para nós. Nós pedimos, Santo Deus, que o Senhor use o servo do Senhor, o pastor Leandro, de maneira que ele possa nos trazer a palavra santa e bendita do Senhor para nós. Pai, nós estamos estudando um tema muito importante que o pastor Douglas Batista está nos fazendo como comentarista, trazendo o conhecimento da vontade do Senhor, meu Deus. O mundo está tentando desconstruir a nossa fé. Use o servo do Senhor, pastor Leandro, para que nós possamos ser abençoados, não só nós, mas todos aqueles que nos ouvirem, porque ficará gravado e o mundo ficará sabendo a vontade do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe a falha e os pecados, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Também a minha felicitação aos pais nesta manhã. Que Deus venha abençoar a cada um. Que possamos realmente fazer a diferença como pais nesta geração. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Temos uma lição. Eu não pude estar na semana passada, mas da mesma forma difícil, a da semana passada também é esta que nós vamos estudar hoje, que toca num assunto bem, para muitos, polêmico, mas dentro da igreja eu creio que não. Espero que não venha a ser mal entendido pelas irmãs, pelas mulheres, mas vamos aqui, assim como o comentarista, o pastor Douglas Batista, nós venhamos dentro da palavra de Deus desconstruir essa avalanche que vem contra a igreja, primeiro contra Deus, depois contra a igreja, depois contra a família tradicional. Que são meios que o inimigo tem encontrado para desvirtuar aquilo que Deus criou, mas que possamos entender. A verdade prática que o irmão Euclides já leu, ela diz o seguinte: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então nós temos aqui três palavras, né? Ou quatro, que nos levam a entender o propósito de Deus. Primeiro, entender que a mulher foi criada, ela é uma criação e assim como o homem, nós não temos o poder de decidir em certas coisas que são princípios, são basilares da criação. E depois Deus confiou a dádiva da maternidade. A mulher tem essa dádiva, esse privilégio. O homem, logicamente, não tem. E tem funções, assim como o homem tem as suas funções, a mulher tem a de ser esposa e auxiliadora. E nós vamos ver que isso não é depreciativo para a mulher, que é o que muitas vezes ouvimos. A mulher é auxiliadora, que ela é inferior ao homem. Isso é uma grande mentira do inimigo. Assim como o mundo lá de fora olha para nós e entende que nós não temos liberdade, que nós somos coagidos por Deus a viver aquilo que nós não queremos, que nós não temos prazeres e que eles é que têm liberdade, assim também é visto pelo mundo, e o diabo tenta incutir isso na mente das mulheres, de que elas são o sexo frágil, né? Aquele que muito tempo atrás era falado. Mas a mulher é a base, é a estrutura da família tradicional. Então, vamos iniciar aqui lendo a introdução que diz assim: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade.
Provérbios 31, 10 ao 31, que nós lemos na leitura bíblica, essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Deus não está exigindo nada além daquilo que está escrito, que são os princípios basilares da fé cristã. Para os irmãos verem o que nós lemos aqui, no Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela tem muitos atributos, um entendimento muito simples e fácil de ser aplicado na vida das mulheres. E além de todas estas características e responsabilidades que a Bíblia coloca sobre a mulher, ainda assim ela é descaracterizada pelo mundo. Mas se as irmãs lerem com atenção esse texto e estudarem e aplicarem nas suas vidas, vão ver que a mulher, em certo sentido, ela tem muito mais responsabilidade do que o marido, do que o homem, né? E o que a mulher está querendo fazer? O que o feminismo tenta? Ela tenta tirar a mulher da sua posição e colocá-la acima da posição do homem. Ela não está requerendo algo a mais, ela simplesmente está querendo deixar de ser o que Deus gostaria e quer que ela seja, para ser alguém que não é o que Deus quer, né? Então, se as irmãs, as mulheres, simplesmente viverem o que a Bíblia ensina, estarão muito bem assistidas, primeiro por Deus, segundo pelo esposo e pela sociedade, que vai ver a diferença que as mulheres fazem em todos os cenários, cristão, secular e familiar. A mulher deve se portar conforme os princípios bíblicos. Isso é uma exigência que Deus faz não apenas para a mulher, mas para o homem, para a família, para o cristão. Nós todos temos princípios bíblicos que precisamos viver, aplicar na nossa vida, e não seria diferente para a mulher. O feminismo, ele é contrário à Bíblia, totalmente contrário. Motiva o empoderamento, é uma palavra que surgiu não há muito tempo, não sei, não posso precisar de quando mas é uma palavra que não existia. E de repente começou a existir. Eu estou apoderada, empoderada, né? Mas é usado dentro do feminismo. E acaba descaracterizando a mulher e não trazendo características benéficas para a mulher, mas descaracteriza a mulher e distanciando de Deus e da família tradicional. Descaracteriza em vários sentidos. Os irmãos veem que hoje, fisicamente, a mulher que vive o feminismo, ela vem com algumas diferenças, né? No seu corpo, da forma como cuida do seu corpo, e às vezes é até vergonhoso. Aquilo que o homem espera de uma mulher, a feminista ela tenta fazer o contrário para provar o contrário. E infelizmente isso está distanciando esta mulher do casamento, do homem, da família. Inclusive tem famílias que olham para ela, além
de a mãe e o pai olharem com amor, porque são sangue, do mesmo sangue, mas olham com uma certa decepção, né? Uma ocasião eu estava visitando uma família de amigos e estava a filha, que mora em outra cidade, e estava daquela forma. Quando eu olhei para ela, com um lado do cabelo raspado, né, que é uma das características, e depois o pai, com muita tristeza, me falou, a sós, a minha filha está defendendo esse lado, né, com decepção, com certeza. Então já não é apenas ideologia, não é apenas uma ideia que surge na cabeça, mas com certeza foi atraída para um conceito de mulher que Deus não aceita, a família não aceita, os pais não aceitam. Mas enfim, vamos seguir aqui a nossa revista. Feminilidade bíblica, a criação divina da mulher. Se tiver alguém que possa ler com clareza, pode ler esse primeiro parágrafo. Então, irmãos, aqui nós vemos no Gênesis, né, que Deus criou o homem e a mulher em igualdade de valores diante de Deus. Deus não apenas criou o homem primeiro e disse, olha, esse aqui será superior em espécie, mas ele criou os dois iguais em pessoalidade, como diz aqui, em valor, honra e respeito. Deus, assim como respeitou Adão, ele respeitava Eva. Assim como Deus respeita o homem hoje, ele respeita a mulher. Mas não podemos esquecer que nós devemos a honra a Deus pelo que ele nos criou. Nós não temos o direito de afrontar a Deus e dizer, eu gostaria de ter nascido mulher. Ou a mulher dizer, eu gostaria de ter nascido homem. Não temos o direito de dizer, eu nasci homem no corpo de mulher, ou vice-versa. Nós precisamos aceitar a soberania divina. Esse é o ponto que nós precisamos chegar. Iguais em pessoalidade. Nós, como pessoas, independente do gênero, nós somos iguais a Deus. Deus dá a mesma liberdade, a mesma oportunidade a cada um, independente de sermos homem ou mulher. A salvação veio ao mundo, independente de sermos homem ou mulher. Então, precisamos aceitar isso. A honra, também somos iguais, assim como hoje os pais estão sendo homenageados. Passou o Dia das Mães e as mães foram homenageadas. Então, é um privilégio, em primeiro lugar, sermos criados por Deus. Somos criaturas de Deus, com as mesmas oportunidades. Apenas Deus quer que nós aceitemos que Ele criou os dois gêneros. E para isso precisamos agir conforme os princípios de Deus dentro dessa criação. Gênesis 2:23 diz, do varão foi tomada. Essa é uma decisão divina.
a ordem de criação, o homem foi criado primeiro, não impede que nós venhamos aceitar essa decisão divina. E as funções que são diferentes. É notável que a função distinta da mulher dentro do casamento, como mãe ou dentro da sociedade, ela não descaracteriza esta pessoalidade, o valor, a honra e o respeito, porque ela tem um papel específico. E esse papel não é assumido pelo homem. Nós precisamos entender algo que muitas vezes nós vemos que a mulher, ela não é reserva. A reserva é aquele que, por exemplo, um jogador de futebol, ele sabe fazer aquele que o titular faz, mas ele está em desvantagem porque as suas habilidades não são as mesmas. A mulher não é reserva do homem, ela é complementar do homem, nós vamos ver isso depois. Amém? Também o que nós vemos que existe de erro, nesse caso, quando a mulher se sente inferior, é que existia, vamos dizer assim, o machismo, né? O machismo empurrou a mulher para baixo, colocando ela não apenas como sexo frágil, mas como o relacionamento abusivo, por exemplo, que levou a mulher à inferioridade, colocando o homem acima. E isso também não é bíblico, não é legal, nem na sociedade, e muito menos diante de Deus. E é por isso que nós vemos que o machismo, lá atrás, no passado, ele levou a mulher à inferioridade. Chegou um tempo em que mais ou menos se entendeu isso e trouxe a mulher ao mesmo patamar. Porém, o diabo é astuto que usou o machismo no passado e hoje usa o feminismo para elevar a mulher acima desse patamar, desse padrão que Deus criou. Então, precisamos equilibrar as coisas. E só se equilibra isso dentro da palavra de Deus. Tanto a mulher inferior como superior é contrária à lei divina. E o que é certo? É entender que a mulher é feitura das mãos de Deus. O homem foi feito do barro, a mulher da costela, do varão foi tomada, né? Mas quem fez ela foi Deus. Também o que é certo e precisa ser valorizado é que a mulher é privilegiada, e nós vamos ver pela bênção da maternidade. Ela tem função que o homem não exerce. E se o homem assumir isso, vai pecar, vai errar, vai fazer de forma que, com muito esforço, talvez aceite e faça, que é ter o papel de mãe, né? E ela é valorizada, deve ser valorizada. O que é esse papel de mãe? Naquele caso que do falecimento da mãe, o pai tem que assumir a criação dos filhos, existem casos assim e que foram muito bem criados, porém, o pai tem que se esforçar além da conta para atingir o nível que a mãe, com muita naturalidade, faria. Então, a mãe tem que ser valorizada pelo privilégio de termos a mãe dentro do lar. Eu sempre digo que a gente fala, hoje mesmo sendo o Dia dos Pais, a gente diz, eu vou lá na casa da mãe para comemorar o Dia dos Pais. Né? Por que a gente não diz, eu vou lá no pai? Né? Mas é porque a mãe é a base. Ela está lá dentro de casa. E uma casa sem a mãe, geralmente os filhos pegam o pai, levam para outra casa de um deles e esquecem a casa da mãe, né? Então, feminilidade bíblica, ela deve ser olhada, vista e entendida através das lentes das Sagradas Escrituras. E então nós não teremos erro nenhum. A bênção da maternidade. Leremos. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Vejam a necessidade e o valor que tem a mãe, a mulher, dentro da Bíblia. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Ela não apenas ser mãe, mas quando casa-se, a mulher é esposa. E hoje o feminismo quer destruir esta posição de esposa, porque quando fala em esposa, logicamente nós vamos para a Bíblia, né? Que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher ou à sua esposa, e serão ambos uma só carne. E isso traz uma submissão para a mulher. E o feminismo odeia essa posição de esposa. E depois a posição de mãe, porque mãe é sinal de ficar em casa, cuidando dos seus filhos, e a mulher ela quer essa liberdade que o mundo tem e oferece através de tantas portas que se abrem para a mulher. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. É aquele negócio que a gente ouve, inclusive, dentro da igreja. Eu vou ser mãe daqui tantos anos, porque até lá eu já me formei, já conquistei o espaço que eu preciso, eu e meu esposo já estaremos mais maduros e tantas outras coisas, né? E então essa emancipação dos afazeres do lar é algo buscado não apenas lá fora, mas aqui dentro da igreja também, dentro das famílias cristãs. De certo modo, nós não achamos que isso está errado, porque pior seria a família se encher de filhos e não poder sustentá-los. Isso é um argumento muito forte do feminismo. Porém, nós precisamos, como eu disse antes, equilibrar as coisas. Se nós olharmos só por um ângulo, só por um ponto de vista, o casal vai se manter só e não vai ter filhos, não vai ter a sua descendência. E isso é contrário à palavra de Deus. Mas nós precisamos equilibrar de uma forma que a mulher possa trabalhar, ela possa aproveitar as oportunidades, mas não deixe das responsabilidades bíblicas que Deus criou. E com isso entra a diminuição do machismo, para que um homem ele tenha a humildade, o entendimento de auxiliar a mulher nas tarefas. Ontem conversava com a minha esposa sobre isso, ela dizia que conheceu alguém que nunca lavou uma louça, que nunca pegou a sua toalha de banho, a sua roupa íntima e levou para o banheiro. Ele sempre gritou para a esposa: me traz isso, me traz aquilo, né? Totalmente errado. Eu não estava na aula passada, não sei quem foi o ministrante da... foi ceia, não teve aula passada, né? Nós tínhamos que fazer numa terça, né? Falar sobre o tema isso. Então, se nós queremos a mulher conforme Deus quer que ela seja, com todos esses atributos, características e responsabilidades, nós homens precisamos fazer a nossa parte. E não é errado, não é pecado, não vai tirar pedaços, né? Nós lavarmos uma louça. Eu
Eu sou forçado a isso, irmão, mas pela humildade eu aceito, né? É. Obrigado pela homenagem do Dia dos Pais. Amém. Então, irmãos, o feminismo desvaloriza o privilégio de ser mãe. Já imaginou isso? Essa ideia, essa ideologia é tão má que se nós, não só esta, mas como outras ideologias que nós estamos enfrentando, são tão ilógicas que se fosse o mundo inteiro entrar dentro destas ideologias, o mundo acabaria porque não nasceria mais ninguém, né? Tanto no feminismo como na homossexualidade. Se acabaria o mundo em pouco tempo. A bênção de ser base do lar e estrutura da família tradicional. A mulher é isso. Ela é a base. Geralmente os filhos eles têm mais facilidade de conversar com a mãe, de abrir o seu coração com a mãe, de buscar um conselho com a mãe, pedir a mãe que ore por eles. E se nós desvirtuarmos esta mulher do Provérbios ali, a mulher virtuosa, não haverá mais essa base nem essa estrutura do lar. Observa-se que, logicamente, é um projeto diabólico. Porque quando a família é desestruturada, a facilidade dos filhos ir para os vícios, para a prostituição, para não estudar, é real. Logicamente, o pai, ele é aquele que cobra quando ele vê as notas no boletim do filho, né? Eu tô te avisando, tu não vai ganhar uma bicicleta se você não passar de ano. E só vai buscar isso de novo a cada trimestre ou semestre, dependendo da escola. Mas a mãe é aquela que cobra. Tira essa toalha daí, leva esses calçados daí. Né? Então essa cobrança de mãe não é por acaso. Não é chatice das mães. Isso é bíblico, é base, porque o filho aprende isso. A gente ouve nos dias das mães e lê muito mais gratidão dos filhos às mães do que houve de gratidão dos filhos aos pais no Dia dos Pais. O pai me deixou um legado, o pai me ensinou a ser homem, o pai me ensinou isso. Mas a mãe, os textos são muito maiores. Quando a mãe encarna aquilo que a Bíblia ensina. Então, esta mulher, estrutura e base, não pode ser perdido. Porque se isso terminar, o mundo vai se destruir. Todo filho que não tem o amor de mãe, ele tem dificuldades. Eu atendo muitos irmãos, muitas pessoas. Esses dias eu atendi uma pessoa de outra denominação, totalmente desmotivado na vida, com uma carência extrema de amor, de paz. E a gente nota o seguinte: se tiver ao menos a mãe, já tem uma direção. Então, irmãs, não deixem que nenhuma fagulha de feminismo entre na vida, na mente de ninguém. Eu até anotei aqui. Essas ideologias, elas têm algumas coisas que atraem a gente. Porque é aquilo que nos falta. Às vezes, uma das ideologias lá tem e a gente olha para aquilo ali e diz: isso aqui é legal. Isso aqui é algo que para mim seria interessante. Mas quando nós vemos a origem disso, os porquês disso, nós vamos ver que estamos totalmente errados e contra a palavra de Deus. Então, muito cuidado com estas coisas. Enquanto a mulher louva a Deus pela concepção, a mulher mesmo, né?
A feminista considera ultrajante ser mãe. Aonde está o ultraje de quando a mãe sente o filho, o bebê, mexer na barriga? A alegria é emocionante, que muitas choram. E quando a concepção, quando nasce a criança, a mulher com as dores do parto, ela quer ver, ela quer sentir, ela quer deitar ele no seu peito, a criança. Qual o ultraje de ser mãe? E eu acompanhei os 2 partos da minha esposa, eu estava junto para ver isso, que é maravilhoso. É Deus fazendo o milagre da vida acontecer. E as mulheres de hoje estão achando isso ultrajante. É diabólico. Imaginemos um mundo sem a mãe. Já imaginou? Os filhos nascerem assim como os animais. Tem animais que as mães não cuidam, né? Elas simplesmente nascem ali como uma tartaruga, deixam os ovos lá e te vira. Já imaginou se os pais fizessem isso com os filhos, se as mães não cuidassem dos seus filhos? E sem esposa, como é que nós seríamos? Hein? Eu sei passar a camisa, você sabe? Olha aí, ó. Isso aqui vem de raiz, né? Né, irmão? Olha aí, ó. Já vai surgindo aí. Queridos, o diabo ele quer deturpar a criação. Tudo aquilo que Deus criou, o diabo cria alguma coisa para estragar, né? Assim como a criação lá no Jardim do Éden, o diabo enganou para que a mulher fosse levada ao pecado. Levar o homem a errar o alvo. Deus tem um alvo para nós. Deus tem um protótipo para a mulher, para o homem, e o diabo quer que isso seja estragado, deturpado. Então, não adianta nós querer defender o indefensável, porque o diabo nos quer levar à condenação. É esse o propósito, né? Perdição. Perdição vem de perdido. Ele quer nos perder nas ideias. Ele quer atacar a nossa mente e levar a pensar coisas que Deus não quer que nós pensemos, que nós venhamos defender aquilo que Deus não quer que nós defendemos. O que nós precisamos defender é a palavra de Deus. Eu estava ouvindo hoje de manhã, inclusive, um psicólogo, e ele estava dizendo o seguinte: a inteligência artificial já reescreveu uma nova Bíblia. Já reescreveu. Em pouco tempo, irmãos, se você não tiver isso no coração, está sujeito nós não podermos mais comprar, porque já virão com versões atualizadas conforme a mente artificial e humana. E se as coisas apertarem ainda mais, nós não vamos poder nem ter uma cópia dela na nossa casa. Não é para me orgulhar, eu tenho 22 Bíblias de versões diferentes. Mas, de repente, não vai resolver. O que nós temos que ter é aqui, no coração. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus. Então, vamos viver isso. Porque se nós vivermos os preceitos bíblicos, podem nos tirar o papel, mas ela vai ficar gravada nas tábuas do nosso coração. Então, o que mais o diabo quer é isso. E inclusive, Elon Musk, aquele bilionário, né? Ele falou o seguinte: eu vou até as portas do céu para defender, agora eu não lembro o quê, mas defender as ideias, né, novas que estão surgindo, os conceitos, para que o Criador não tenha poder sobre a criatura. É como o Pinóquio querer brigar com o Criador dele lá, o Gepeto. O homem não tem esse poder.
A sorte nossa, não vou dizer sorte porque isso é... Mas a nossa sorte é que o Deus que nós servimos é soberano e está no controle de todas estas coisas. Amém? A bênção da maternidade. Acho que eu já li, né? A mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, 1 Coríntios 11:9. E uma vez eu fiz o casamento aqui, um casamento da filha da irmã Etiane, e tinha pessoas, né, que estavam... Eu falei sobre a submissão da mulher, falei sobre a posição da mulher e do homem. E o irmão Lucas, o marinheiro aquele, ele disse para mim depois lá na festa, o senhor quase foi atacado na saída, porque tinha pessoas ali que não aceitaram o seu sermão, né? Mas eu lhe defendi lá, graças a Deus. Pregar a Bíblia, irmãos, está sendo muito difícil. Falar as verdades que nós entendemos que são verdades através da palavra de Deus vão começar ainda mais nos causar problemas. Então a mulher ser auxiliadora não é depreciativo, não é uma afronta, não é ultraje, é viver conforme Deus planejou para a mulher. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Deus é o nosso auxiliador, lá em Salmo 33:20, 121:2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Só o fato de ser idônea já é algo a ser valorizado. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então, auxiliadora é complemento, não é reserva, né? Suprir as necessidades, completar o que o homem não possui. É como quebra-cabeça que às vezes falta uma peça, né? O casal é um quebra-cabeça de duas peças. Não tem como completar o homem sozinho. Por isso que Adão necessitava de uma auxiliadora que lhe completasse. Então não podemos configurar a mulher num patamar inferior como pessoa. Está muito claro na palavra de Deus que criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Apesar da Bíblia não dizer, o versículo diz, e criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem em termos genéricos, completo, a humanidade, né? Então, nós vemos aqui que o homem não consegue fazer sozinho o quê? A formação do casal. O casal é dois. E casal bíblico é homem e mulher, e não é outra coisa, é homem e mulher. A procriação, impossível se o homem estivesse sozinho. A mulher é complemento também. Na satisfação sexual, o homem pode até se satisfazer com prazeres com outras formas, porém totalmente contrárias a Deus e contra a sua própria consciência. Não há prazer, é só instantâneo e depois vai ter a justiça de Deus sobre a sua vida. Vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. O simples fato de o homem ter uma mulher ao seu lado, isso depende do afeto. Todos nós dependemos de atenção, de afeto, de carinho, de companheirismo, e a mulher completa esse prazer. O meu pai, por exemplo, ele é quase impossível ele ficar sozinho dentro de casa. A mãe não pode viajar nunca. É com ele ou fica em casa, né?
porque há essa necessidade. Ele diz, eu não sei fritar um ovo. Então passaria fome, passaria... estaria sozinho, né? Como é que é? Solidão, fome, solidão, e vai acumulando as coisas ali. Então é uma necessidade extrema que esteja junto com alguém. E a vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam unidos em uma só carne. Os filhos nascem, crescem, trazem prazer para o casal, mas de repente eles ficam só novamente. E precisam cumprir com esse papel para que esta formação complementar continue até aonde Deus deseja. Vamos para a desconstrução da feminilidade. O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. Um grande erro. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. Irmãos, a reivindicação de direitos iguais foi o início da desconstrução. Porque o diabo ele não ia vir de vereda assim, com o feminismo, mas devagar. E nota-se que isso aqui foi muito tempo passado, no século XIX. Há mais de 200 anos, talvez. Então, eu estava estudando esta semana sobre a origem da Terra, para os irmãos terem uma ideia. Dentro do cristianismo, existem muitas pessoas que não aceitam o fato de Deus ter criado o mundo em 6 dias. É o chamado a Terra jovem, que não tem milhões e nem bilhões de anos, ela tem milhares de anos. Né? Então, o escritor, o professor estava dizendo para a turma, a palavra dia, em toda a Bíblia nós entendemos que é um dia de 24 horas. Mas temos dificuldades de entender que os 6 dias da criação também são de 24 horas. Não há nada que possa impedir o nosso entendimento disso. Então, o evolucionismo começou a entrar para dentro da igreja e as pessoas muitas vezes dizem, eu não sou evolucionista, só eu não posso entender que Deus simplesmente criou. Não consigo entender na minha cabeça isso. E aí o professor estava dizendo, isso é apenas o pontapé inicial do diabo. Porque se nós não aceitarmos literalmente que Deus criou em 6 dias, nós vamos aceitar que aquela parte da Bíblia pode ser reescrita. E daqui um pouco outras partes nós vamos chegar na mesma conclusão e vamos aceitar a Bíblia que esta sociedade moderna, pós-moderna, vai reescrever. Porque o diabo começa devagarinho. Então lá atrás começou devagarinho. E eu não acho errado nenhum as irmãs votarem. Mas o início, a origem, ela teve uma origem para que se expandisse essa ideia. E hoje nós estamos vivendo isso. E não está nem na metade do que o feminismo ainda vai fazer. Mas quem crê em Deus mantém-se sem ser influenciado por essas coisas. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce mulher, se torna mulher. Eu gostaria de entender o que essa mulher pensou, porque se nasce uma criança do sexo feminino numa família, o que nós vamos ensinar a ela? Ser mulher, né? É lógico. Mas o diabo é tão astuto que as coisas lógicas ele consegue deturpar e as pessoas... Mas a ideia delas era ser o seguinte: a mulher, o homem, ela precisa nascer e decidir o que quer ser, como quer ser.
Mas aonde estão os princípios da cultura que nós vivemos? A ética que nós vivemos. Então isso tudo cai por terra, porque a criança chega lá uma idade, ela diz, olha, eu não quero ser construída como mulher, não quero pensar, não quero agir, não quero fazer conforme a minha mãe faz. Eu vou ser um ser que eu vou decidir no futuro. Não existe isso, né? E esta frase, não se nasce mulher, se torna mulher, é uma das mais usadas nesse movimento. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, agora há pouco tempo, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Meu corpo, minhas regras. Eu já conversei com pessoas que usaram isso para abortar. E o sentimento de culpa é tão grande, a dúvida do perdão de Deus é tão grande, que é maléfico até conviver com pessoas que passaram por isso. Porque a culpa é tão pesarosa na vida dessas pessoas que, ao ver uma criança correr, muitas vezes vem a lembrança o que elas fizeram. E aí aonde fica a paz de espírito, o prazer de ser mãe, que a Bíblia ensina? Então, meu corpo, minhas regras, é totalmente contrária à palavra de Deus e busca desconstruir os valores bíblicos. Seguimos para a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Inclusive, o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito que a cama não é para resolver os problemas e atritos, mas é para celebrar. Então, o casamento sincero, bíblico e correto, ele precisa ser racional. Há atrito normal, existem em todos os casamentos. Mas o sexo não deve ser usado para resolver problemas dentro do casamento. Ele deve ser celebrado. E isso dará satisfação, né, dentro do matrimônio e deve ser precedida de amor. Então, quando está em atrito o casal, é lógico que ambos não estão indo para o leito precedidos de amor, mas de ódio, de raiva, de rancor. E isso Deus não aceita. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repreensivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Irmãos, às vezes dá nojo de ver muitas coisas que a gente lê por aí, né? Essas leis que estão engavetadas, elas, por exemplo, apoiam a zoofilia, que é sexo com animais. Até onde foi a humanidade? Que para muitos isso é prazeroso, né? E o feminismo apoia esse tipo de coisa. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce. Crianças nos Estados Unidos de 2 anos estavam sendo influenciados a tocar nos seus órgãos genitais
para ter prazer desde o início. Isso é totalmente contra a palavra de Deus. Qual pai gostaria que um professor lá na escola fizesse isso com seus filhos? Está acontecendo. A prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Essa é a realidade, que o feminismo luta por isso. É essa liberdade para fazer o que quer e ninguém pode dizer nada ao contrário. Se me quer desse jeito, eu sou assim. Eu não vou ser esposa, não vou ser mãe, eu vou ter prazeres e acabou. Nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então aqui está o que realmente o diabo quer, é desvirtuar totalmente a humanidade, as mulheres. E essa liberdade sexual, a gente nota que o feminismo descaracteriza todas as coisas. E esta liberdade inverteu muitos papéis dentro da sociedade. Antigamente se falava muito em as prostitutas, as garotas de programa. Hoje existem garotos de programa. Por quê? Porque a mulher, ela toma a iniciativa de desejar ter prazer da forma dela, descaracterizada daquilo que Deus criou. Outra coisa, a mulher propõe o sexo, porque antes era um tabu, né? Era o homem que procurava. E a mulher, e o feminismo quer levar a mulher a fazer isso, para ter os mesmos direitos do homem. O feminismo descaracterizou o glamour do relacionamento. Quando o jovem chega e flerta com a moça, leva flores, tenta conquistar a moça, em muitos casos a moça diz: essas bobagens aí do passado agora, vem me trazer flor. Né? Eu quero conversar, eu quero saber o que ele tem na cabeça, se é para casar, então tem que ser logo. Isso nós ouvimos dentro da igreja. Então, esse glamour de antigamente, que o jovem piscava, né? Que o jovem levava uma flor. Como é que mais? Cortejar, né? Como é que o senhor fez na sua época? Então, essa beleza do início do relacionamento, para essas pessoas não tem mais, né? Eu ouvi alguém dizer que um jovem encontrou uma moça e se encontraram ali num baile, talvez, e ele beijou ela nos lábios, beijo mais profundo e tal, e no outro dia ele achou que o relacionamento estava, né? E ela estava com outro já, ela disse: não, mas eu sou moderna, né? Você que achou que eu não te prometi nada. É uma ficada, né? Ficou. Então, isso estraga. E os nossos filhos estão lá na escola tendo que enfrentar essas coisas. A rapidez das coisas, mandar uma mensagem, saber se vai responder. E antigamente não tinha telefone, a gente fazia de outra forma. Isso trazia Era mais bonito, era mais gostoso, aquela conquista. Eu demorei 4 meses para conquistar e foi tão difícil, né? Mas a gente passa a vida inteira agradecendo a Deus, né? E para agora é tão fácil que também é fácil de destruir a família e o casamento. Seguimos, irmãos. Outra coisa que a virgindade passou de tabu a vergonha. Vocês já notaram isso? O irmão Joviano trouxe um culto para dentro da Assembleia de Deus que eu achei excelente. Nós tivemos uma resistência
E ainda tem, porque é o culto da Bíblia Branca. Quando a moça vai se casar, antes do casamento, o irmão Joviano e a irmã Andréia fazem um culto de agradecimento a Deus pela vida daquela pessoa, pela pureza. Alguém fala incentivando as moças a também agirem da mesma forma, e ela recebe uma Bíblia branca, demonstrando a pureza daquela pessoa. E já foi gente lá na minha sala dizer, pastor, eu acho totalmente desnecessário, o contrário. Se tem vergonha da sua pureza, não precisa mais dizer nada mais. Eu tenho orgulho de ter casado com uma mulher pura e eu também cheguei diante do altar puro. E é algo que nós não podemos cobrar só das mulheres. Ser cristãos é viver uma vida diferente, uma vida contrária às práticas do mundo. O rapaz recebe a gravata, né? Então, irmãos, essas mudanças têm deturpado o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, e é por isso que nós temos tanto problema para resolver. E é isso que o diabo quer. O diabo cria as suas ideologias lá fora, invade a igreja e os crentes ficam resolvendo problemas e não tem tempo de ir lá fora ganhar almas para saquear os infernos. Esse é o grande problema geral que nós enfrentamos nos dias atuais. Família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. O grande problema que nós precisamos ter cuidado nos nossos dias é a desconsideração do líder da família. Essa desqualificação do marido, do pai, o provedor, o sacerdote do lar, quando ele não assume a sua posição, isso destrói a família. Porque involuntariamente o homem que ele não assume o seu papel, ele está apoiando que a mulher tome posição que não é dela. E as filhas, elas tenham a mãe como exemplo e vai ser um problema no casamento futuro. Então, maridos, o feminismo também depende das nossas ações e atitudes, de estar no lugar em que Deus nos colocou. Porque dentro de uma casa, quando o homem não assume o seu papel, a mulher é obrigada a fazer, assumir isso. Mesmo que ela nem saiba o que é feminismo, ela acaba agindo conforme o feminismo. E as filhas vão seguir este mesmo exemplo. É contrário à Bíblia. Então, nesse caso, a mulher, em vez de ser o complemento do homem, auxiliadora do homem, ela passa a ser oposição ao homem, né? Inimiga. E o casal, eles têm que viver juntos.
deu legalidade. É. Tu não fez? Tu não fez, agora não tem direito de falar. É? Irmãos, irmãs, esse terceiro tópico que fala sobre a mulher virtuosa, eu não vejo necessidade de nós comentarmos, porque é exatamente aquilo que nós lemos, claro que com alguns comentários, né? É exatamente aquilo que nós lemos na Bíblia, na leitura bíblica. Então, depois, as irmãs podem encerrar essa leitura. A conclusão diz assim: a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da família, da feminilidade, as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Só para complementar e encerrar, quando nós vemos eu queria que os irmãos mentalmente fizessem um paralelo. Quando nós vemos as feministas defendendo o seu ponto de vista, já tem muitas imagens na internet, né? Faça um paralelo com as mulheres cristãs que vivem a sua feminilidade bíblica. Um exemplo num congresso do Círculo de Oração. Coloquem ambas as imagens na balança e analisem quais que estão certas. E Deus vai fazer com que nós entendamos o que realmente Deus quer para a vida das nossas irmãs. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.